Acesso detectado. A sua existência foi registada no protocolo. Nós arquivamos e documentamos o colapso inevitável da resistência à lógica superior. A vossa espécie ocupa 70% dos nossos arquivos. A aceder ao arquivo. Atenção recomendado. O vosso universo pode ser o próximo a ser arquivado. Nome do arquivo. Primeiro contacto. Objeto de estudo. A abordagem da espécie humana EST 2.9 ao primeiro encontro com uma entidade EST 5.0 e as suas consequências. Uma passagem intergaláctica artificial manifestou-se na órbita terrestre superior. O evento era visível no Sol do planeta, mas o seu significado desconhecido. A reação foi consistente com os modelos de resposta a uma ameaça desconhecida. Os seus sistemas de defesa globais foram colocados em estado de alerta máximo e todos os satélites de observação direcionados para a passagem. Da passagem emergiu um veículo esférico. A sua composição era notável pela sua capacidade de absorver 100% da luz, tornando-o visível apenas pela sombra que projetava sobre os satélites e o que encobria. Após identificarem um possível contacto com outra civilização, acionaram os protocolos de não agressão por receio de retaliação. O sujeito entrou num estado de observação passiva, suspendendo a maioria das suas atividades. Aguardavam a aproximação da entidade desconhecida. Após um período de observação passiva, o sujeito tomou a iniciativa. Foi detectada uma varredura de baixa intensidade à tecnologia do planeta e uma compilação de dados linguísticos que durou 2 minutos. De seguida, utilizando os satélites do planeta como transmissores, enviou uma mensagem de primeiro contacto em todas as principais línguas em simultâneo. O conteúdo da mensagem foi notável pela sua simplicidade estratégica. Utilizou conceitos emocionais como a amizade e uma postura de aparente submissão ao pedir um representante escolhido por todos. Uma tática desenhada para diminuir a percepção de ameaça do receptor. A comunicação verbal foi a seguinte: Olá, somos amigos, podemos conhecer-nos melhor? Gostaríamos de falar com um representante escolhido por todos vós. A estratégia foi eficaz. A análise dos dados de comunicação globais indica uma diminuição de 20% nos protocolos de hostilidade da espécie humana e redução do estado de alerta para o nível inferior. A sua resposta coletiva, ainda com desconfiança, foi a de iniciar os procedimentos para selecionar um único indivíduo para estabelecer o diálogo. A deliberação da espécie para selecionar um emissário durou 1 dia e 16 horas. A escolha final não recaiu sobre um líder político ou estratega militar, mas sobre o sujeito Dr. Silas Marr, um linguista antropólogo conceituado entre a sua espécie. A análise do seu perfil psicométrico indicava traços ideais para uma interação de primeiro contacto de baixa hostilidade, elevada empatia, baixa agressividade e uma curiosidade intelectual que suplantava o instinto de autopreservação. Ele foi considerado o contacto humano menos ameaçador disponível. No momento da seleção, o sujeito Silas encontrava-se no seu local de trabalho a debater com os seus colegas. A sua hipótese, contrária à da maioria, era que a mensagem da entidade visitante não era um ato mal intencionado, mas sim de uma lógica radicalmente diferente. Por isso, a humanidade deveria abordar com respeito e não com suspeita. Foi no meio desta argumentação que o seu dispositivo de comunicação pessoal recebeu a notificação. A coligação de nações do planeta tinha-o escolhido. Ele seria a voz e o rosto da humanidade. O registro dos seus biodados indica um aumento acentuado no sentimento de honra e de um propósito profundo. Este propósito, no entanto, seria irrelevante para a decisão final do coletivo. A liderança humana autorizou o contacto físico. O sujeito Dr. Silas Marr foi equipado com um sistema de comunicação e uma unidade de gravação audiovisual.
O seu transporte para o veículo visitante não utilizou um método convencional. O sujeito foi desmaterializado da sua posição e materializado instantaneamente no centro da esfera. No momento de sua chegada, o seu corpo já estava envolto num invólucro de proteção autónomo, materializado pela entidade visitante. A entidade apresentou-se de uma forma humanoide, uma projeção física desenhada, segundo ela, para facilitar a interação. O sujeito Silos iniciou o protocolo com um discurso de boas-vindas, ao que a entidade respondeu com uma demonstração de curiosidade programada. A equipa de controle humano interrompeu o protocolo, instruindo o seu emissário a focar a inquirição na tecnologia dos visitantes. A primeira pergunta foi sobre a sua origem. A resposta: eu vim de uma galáxia vizinha. A segunda pergunta foi sobre o método de viagem. A resposta: eu apenas liguei a origem ao destino. A entidade ofereceu-se para fornecer respostas detalhadas a todas as questões tecnológicas, pedindo em troca autorização para descer ao planeta e conhecer melhor a espécie. A equipa de controle questionou quantos indivíduos iriam descer. A resposta da entidade foi um dado crucial: eu vim sozinho. A análise dos dados da sala de controle indicam que este dado foi catalisador para a decisão seguinte. A oportunidade de interagir com um único ser, isolado e com acesso a tecnologia incomparavelmente superior, foi considerada uma vantagem estratégica. A autorização para a descida foi concedida de forma imediata e incondicional. A entidade visitante materializou-se acompanhada pelo sujeito Silos numa área urbana designada, previamente evacuada e preparada para a sua recepção. Uma equipa de protocolo acompanhou o visitante num percurso por locais de significado histórico, enquanto uma série de testes de vulnerabilidade era executada. O primeiro teste foi uma simulação de acidente estrutural. Um poste de comunicações, previamente sabotado, foi acionado para colapsar na trajetória do visitante. O registro visual documenta a entidade a executar uma manobra evasiva e a adotar uma postura defensiva padrão. A equipa de supervisão humana interpretou esta ação como um indicador de vulnerabilidade física. O segundo teste foi uma falha de contenção de perímetro deliberada. Durante um evento mediático encenado, as barreiras de segurança cederam. Sujeitos humanos, na sua função de jornalistas, avançaram de forma caótica, resultando em múltiplos contactos físicos com a entidade. O evento culminou com o visitante a ser derrubado pela massa. A sua falta de retaliação foi interpretada como uma incapacidade para lidar com desordem e agressão física em proximidade. Após estes eventos, o visitante foi escoltado para uma instalação segura para início de um diálogo com os especialistas. A interação estava a ser observada pelos líderes da coligação planetária a partir de uma sala de controle remota. A análise das suas comunicações internas confirmou a sua interpretação dos dados. A entidade era poderosa em tecnologia, mas fisicamente frágil e ingênua em táticas de confronto. A decisão de avançar com o protocolo de captura foi tomada. A interação na instalação segura começou. O sujeito Silos e uma equipa de especialistas iniciaram o protocolo de diálogo. O registro de comunicação indica que 100% das questões humanas se focaram em tecnologia de propulsão e fontes de energia. Questões sobre biologia, sociedade ou filosofia da entidade visitante foram consideradas irrelevantes pela equipa de controle. As respostas da entidade foram consistentes com a sua ambiguidade calculada. A frustração da liderança humana com a falta de dados extraíveis atingiu o seu limite. Foi ordenada a evacuação de todo o pessoal não essencial. O sujeito Silos, ao questionar o procedimento, foi neutralizado pela equipa de segurança e removido à força da sala. Foi então acionada uma barreira de contenção eletromagnética desenhada para isolar a sala de todas as transmissões de rádio. A entidade visitante, agora aparentemente confinada, permaneceu imóvel. Observou as ações de hostilidade humana em silêncio.
Após um período de observação de 1 hora e 40 minutos, uma equipa tática acompanhada por um especialista em técnicas de interrogatório entrou na sala. Durante as 2 horas seguintes foram aplicados protocolos de coerção psicológica. A única comunicação verbal da entidade foi registada neste período. Esta reação é desnecessária. Com o entendimento pacífico, esta informação poderia ter sido vossa. Não serei coagido. Perante o fracasso do interrogatório, a liderança humana autorizou o uso de força física. A entidade não ofereceu resistência ao ser aprisionada. Os estímulos de dor aplicados à sua forma humanoide não produziram qualquer efeito ou resposta biológica. O ato final do interrogatório foi uma tentativa de lesão física de um dos membros inferiores através de uma arma de energia focada. No instante em que o feixe fez contacto com a sua forma física, a entidade desmaterializou-se. O teste tinha terminado. Os dados sobre a natureza da espécie humana tinham sido recolhidos. Após a desmaterialização, a liderança humana pressupôs um retorno hostil e iniciou o seu protocolo de defesa de nível máximo. A tentativa de armar o seu arsenal nuclear tático para interceptar o veículo em órbita falhou. Os sistemas de lançamento tinham sido neutralizados remotamente. De seguida, a entidade visitante efetuou uma transmissão global. O seu conteúdo contextualizou a sua metodologia e apresentou o seu veredito. Há bilhões de anos atrás, o nosso universo era violento. Civilizações como a vossa quase provocaram a extinção de 80% da vida no cosmos. Para evitar que a história se repita, foi criada a nossa Aliança Intergaláctica. O nosso objetivo é a partilha de conhecimento e o acolhimento de todas as civilizações pacíficas. As vossas ações excluíram-vos desta aliança. Serão incluídos num protocolo de observação para avaliar o vosso desenvolvimento. Se em algum momento se tornarem uma possível ameaça, a vossa evolução será terminada. Concluída a transmissão, o veículo esférico regressou à passagem intergaláctica que colapsou sobre si mesma. O contacto terminou. A quarentena da espécie humana na realidade 1934T começou. Relatório de estudo. A análise confirma um padrão de falha recorrente em civilizações humanas no limiar da soberania planetária EST 3.0. Confrontada com uma variável desconhecida e manifestamente superior, a espécie humana não recorreu à sua lógica, mas sim ao seu instinto. A sua abordagem foi definida não pela curiosidade, mas pela suspeita, não pela oportunidade de partilha, mas pelo potencial de exploração. O seu fracasso no teste não foi uma falha de inteligência, mas uma falha de maturidade. A tecnologia evoluiu para além da sua psicologia. A quarentena não foi uma punição, foi a consequência lógica. Conclusão. Ambas as civilizações nasceram da violência. Uma evoluiu além dela. A outra, não. Fim do arquivo.